Como pode Pânico 6 ser o pior filme da franquia Pânico? Não me entendam mal, eu ia dizer que eu adoro filme, mas eu não adoro, é mentira. Eu não acho o filme ruim. Pânico não tem filmes ruins. Mas a questão é que esse sexto filme, ele não parece um filme da franquia Pânico. Ele parece um slasher qualquer, sabe? Um slasher tanto faz. Muita coisa nesse filme não é boa e não faz sentido. Sou um grande fã da franquia Pânico. Desde que eu me conheço por gente, eu já tinha assistido filmes da franquia. Eu acredito, mas eu não tenho certeza. Eu acredito que eu assisti Pânico 4 primeiro na televisão, não lembro onde, não passando por aí, assisti, amei e fui assistir os outros filmes. Tudo isso muito novo. Então eu não tenho lembranças sobre a minha reação, se eu adivinhei quem era o assassino ou não. Com certeza não, mas Pânico meio que sempre existiu na minha vida. Quando eu digo que Pânico 6 é possivelmente o pior filme da franquia, não é pela falta da Sydney. Pelo contrário, a Sydney não faz falta nesse filme. Eu acho que o roteiro é bastante redondinho em questão a isso, em outras questões não. Mas a Sydney realmente não fez falta nesse filme. Eu gosto muito dos personagens novos. No quinto filme eu não gostava da Sam, mas no sexto filme ela realmente entrega tudo que ela tinha que entregar e de um jeito perfeito. Ela realmente se torna uma Final Girl incrível. A Tara é um personagem bastante interessante também. Chad e Mindy são ótimos alívios cômicos, mas depois de eu assistir o sexto filme, eu fiquei com um gosto muito amargo na minha boca, e eu venho remoendo isso desde que o filme estreou. Quando esse sexto filme saiu, eu tava baforando ele no cinema. Mas assim que eu saí do cinema e comecei a digerir de fato o filme, depois de todo o êxtase e tal, eu percebi que ele não é tudo isso. Pra vocês terem uma noção, eu já vi todos os filmes de Pânico algumas vezes, algumas muitas vezes. Quinto filme eu vi 5 vezes só no cinema. Os outros eu não faço ideia de quantas vezes eu vi, mas com certeza foram mais de 5 vezes também. Agora, Pânico 6, eu assisti ele pela primeira vez no dia da estreia e depois eu não reassisti até semana passada. Que esse filme realmente me deixou um gosto meio amargo. Muita coisa nele não faz sentido. E é sobre isso que eu vou estar aqui falando com vocês hoje. Ok, eu vou começar pela cena de abertura. Nada nessa cena faz sentido pra mim. Temos um Ghostface, eu não lembro o nome desse cara, mas ele vai estar aí na tela pra vocês. Temos esse maluco que ele diz que o plano dele é continuar o filme que o Rich estava fazendo. Por que caralhos ele quer continuar o filme do Rich? Foda-se, não é importante, mas já é uma coisa que não faz sentido, já que ele não tem conexão nenhuma com o Rich. Mais um fã de facada obcecado pela franquia, ok, mas por que que ele quer continuar o filme do Rich? O que mais me incomoda nessa primeira cena é como os assassinos mesmos, como caralhos aquele trio de assassinos sabiam do plano desse cara. Ok, vamos pensar um pouquinho. A própria Tara, em algum ponto do filme, diz que ela não exatamente era próxima desse maluco. Então, dá pra assumir que os amigos da Tara também não eram próximos desse cara. Isso inclui os dois outros assassinos, a Cream e o Ethan. Então, se eles não eram próximos desse cara, e a gente sabe que todos os Ghostfaces da franquia mantêm a sua identidade e o seu plano em segredo até o último segundo, como eles sabiam do plano desse maluco de atacar as irmãs Carpenter e continuar o filme do Rich? Nada não faz sentido. Você pode até pensar que o pai do Rich é um policial, então por isso ele sabia, mas não tem como ele saber, não tem como ninguém saber, além dos dois que seriam os assassinos de fato. Então, beleza. Já começa assim, já não faz sentido. Mas tudo bem, dá pra relevar isso, sem problema nenhum. Depois dessa cena de abertura, a gente acompanha a Sam, descobre onde ela está após os acontecimentos do último filme. A Sam tem um ótimo desenvolvimento nesse filme, diferente do filme anterior, que ela tava completamente apagada, tadinha. Aqui ela tá perfeita. Aqui ela rouba a cena em todos os momentos que ela aparece. A história dela fica muito mais interessante agora que ela é uma final girl meio psicótica. Ela sente prazer em matar. Com certeza seria mais explorado no futuro da franquia, mas a gente sabe o que aconteceu. Mas nesse sexto filme, eu sinto que ela rouba a cena, ela fica simplesmente perfeita. Ela fica uma Final Girl de respeito, diferente do filme anterior. Mas pra isso acontecer, a Tara é meio jogada de canto. Então, no quinto filme, a Tara rouba o destaque todo pra ela, deixando a Sam de canto. E no sexto filme, a Sam rouba o destaque, deixando a Tara de canto. Eu não sinto que a Tara tem tanta importância na história, além de ser a irmã
da Samantha Carpenter. Tudo bem, a gente tem um desenvolvimento de que ela não lida muito bem com os fatos que aconteceram anteriormente, mas não passa disso, sabe? Não passa disso. Aproveitando que eu mencionei a Sam, ai, as aparições do Billy Loomis, cara, já não suportava no quinto filme, agora não suporto ainda mais no sexto filme. Viram, tipo, um mentor da Sam, como se ele fosse um fantasminha camarada no ombro dela, falando, pega aquela faca ali, ó, assassinos, assassinos. Isso é meio ridículo. Sem contar que o CGI também não tá bom. Obviamente, o ator do Billy envelheceu alguns anos, e daí eles tentaram rejuvenescer ele usando, acho que maquiagem e CGI. E só fica uma coisa muito estranha, muito feia. E eu entendo, eu sei que ele não é um fantasma no filme, eu sei que ele é uma manifestação da cabeça da Sam, mas eu não acho que isso seja uma desculpa muito plausível, não. Ela não teve conexão nenhuma com o Billy Loomis. Inclusive, por, sei lá, 13 anos da vida dela, 14 anos, ela não sabia que ela era filha dele. Aí, do nada, ela descobre que é filha dele, ela começa a surtar e ter visões com esse cara que ela nunca viu na vida, pra mim isso não se encaixa nem no quinto filme e nem no sexto filme. E eu estou um pouco aliviado de que em Pânico 7 a gente não vai ter a aparição do Billy Loomis como um fantasminha, sabe? Mindy e Chad são perdidos nesse filme. Vamos lá. A Tara tá lá porque ela tá fazendo a faculdade. A Sam tá lá pra proteger a Tara. A Mindy e o Chad, eles simplesmente seguiram a Sam e a Tara, porque sim. Eu não sei nem como eles têm dinheiro pra estar ali, mas eles têm, aparentemente. Mas é basicamente só pra isso que eles servem no filme, só pra tá ali e completar os 4 sobreviventes de Woodsboro. E ok, a gente não precisa de uma explicação pra tudo, mas... Sabe, faça sentido. Aproveitando que a gente ainda tá falando de personagens, os novos personagens são completamente esquecíveis. Tão esquecíveis que a namorada da Mindy, por exemplo, ela morre em uma cena e o resto do filme ninguém mais se importa com ela. Nem a própria Mindy. Ela dá um chorinho aqui bem rápido, mas daí 5 minutos depois passou, acabou, beleza, tchau. Os personagens são completamente esquecíveis e os que não são esquecíveis são muito ruins. Falando sobre os 3 assassinos desse filme, que é simplesmente uma família de bocó. Há mais uma coisa que não faz sentido, porque durante o filme todo, eles são Ghostfaces muito habilidosos, violentos e muito espertos. Mas daí, quando eles tiram a máscara, eles viram um bando de bobão. Sabe? Você pode dizer, ah, mas isso acontece em todo filme do Pânico. Não, não, não. Os assassinos, até com a máscara, eles são meio bobalhões. Eles não são nenhuma força invencível, foda pra caralho. Não, eles tropeçam, eles apanham, eles tomam porrada de todo mundo. É só você assistir os filmes que você vai ver. A própria cena do primeiro filme onde a Tatum morre, antes dela morrer na garagem, ela consegue bater no Ghostface muito. Ele cai no chão, ele toma garrafada. Nesse sexto filme, eles parecem grandalhões, fortões. Eles são muito assustadores e violentos quando eles estão na fantasia de Ghostface. Mas quando eles tiram a máscara, é só um bando de bocó. É só uma família, sabe, que não bate bem da cabeça. Além de tudo isso, eles ainda são assassinos previsíveis. Mas eu culpo mais o roteiro, já que muita gente que tá de volta nesse sexto filme são pessoas que a gente já conhece antes. Então a gente tem a Gale, a gente tem Sam, a Tara, a gente tem a Mindy, o Chad, a gente tem a Kirby, que também volta nesse filme. Daqui a pouquinho eu vou falar dela, tenho coisas pra falar. Então, já 6 desses personagens, sei lá quantos são. Vamos falar que são 12 personagens, agora eu não vou estar lembrando. Mas metade desses personagens a gente já conhece, a gente já sabe que não são assassinos. E daí, durante o filme, chega na metade do filme mais ou menos, já não sobra mais ninguém pra ser suspeito além dos assassinos de fato. Inclusive, tem uma cena antes, a cena da escada. A cena lá no apartamento. É uma ótima cena. Eu, inclusive, gosto muito do meio desse filme. Eu desgosto pra caralho da abertura do filme. Eu desgosto pra caralho do terceiro ato do filme. Mas o meio do filme é ok. Nessa cena do apartamento, a Queen é atacada fora de cena. A gente não vê ela sendo atacada. E daí tudo acontece, blá blá blá. A namorada da Mindy morre. Eu lembro que quando essa cena toda passou, eu tava no cinema com a minha amiga. Eu só virei pra ela e falei: aquela ruivinha não morreu. Eu falei aquela ruivinha porque eu não lembrava o nome dela. Mas eu falei, aquela ruivinha não morreu. Eu não vi ela morrendo. Eu vi ela sendo tacada na cara de alguém. Mas eu não vi ela morta. Nesse momento ela se tornou a primeira suspeita, a maior suspeita pra mim. O policial,
ele sempre foi um suspeito pra mim. Não só pra mim também. A minha amiga que tava assistindo do meu lado, ela falou a mesma coisa. Eu não confio nele, sabe? Tava tudo meio óbvio. O Ethan foi um que realmente eu não peguei. O filme tava tentando toda hora jogar pra cima do Ethan a culpa dos assassinatos, porque ele nunca tava lá. Ele era aquele amigo meio bobão. Pra mim, de fala diversas vezes que ele era um grande suspeito. Então, como o filme tava tentando jogar muito pra cima dele, eu pensei, não, não é ele. Errei. Ele foi uma grande surpresa pra mim. Ótimo, perfeito. Mas não significa que ele é um bom Ghostface. A personalidade dele e da Queen é serem irmãos. E acabou. Não é querendo ser aquele cara, mas já sendo aquele cara. Eu lembro perfeitamente quando o trailer desse filme saiu, eu assisti ele uma vez. Quando eu reassisti ele pela segunda vez, eu fui pausando um pouquinho pra tentar analisar algumas coisas. E eu lembro exatamente de eu falar que seriam três assassinos. Que era a escolha mais óbvia que o filme poderia fazer. Acertei. Eu lembro de falar também que seria o policial, um dos assassinos. Eu desconfiei dele antes de assistir o filme, porque quando eles estavam divulgando os personagens do filme, eles fizeram um grande auê em cima desse personagem em específico, em cima desse ator em específico, que entregou que ele seria um personagem super importante pra trama. E eu não entendia exatamente como ele seria um personagem importante pra trama se a história é da Sam e da Tara e ele não tem relação nenhuma com as duas, ou relação com a Sydney. Então eu falei, bom, meio óbvio, acertei. Já falei dos assassinos péssimos, o terceiro ato também é bagunçado, eu vou falar que já não gosto daquele terceiro ato. Inclusive, acho que esse filme chupinha muito de Pânico 2. Assim, no quinto filme, eles já tinham feito namorado da personagem principal, seu assassino, junto com um amigo, uma amiga, tanto faz. Então, assim, eles já tinham repetido o primeiro filme antes. E daí, nesse sexto filme, eles repetem o segundo filme. Então, assim, ficou super previsível. E super repetitivo, né, gente? A gente já viu isso antes. Como assim? A motivação do assassino é de novo vingança por um assassino anterior que foi assassinado, blá blá blá. Sabe? Já vi isso antes, caralho. Pânico 2. Se eu quiser assistir Pânico 2, eu vou lá e assisto. Inclusive, é bem melhor que Pânico 6. Então, se passa numa faculdade. Os assassinos estão buscando vingança pelo fulano que morreu no filme anterior. A diferença aqui é que não é uma mãe buscando a vingança, é um pai e os irmãos, mas a motivação é exatamente a mesma. Enfim, deixa eu sair um pouco desses assassinos, falar da parte que faz Pânico ser Pânico, que é a metalinguagem. O sexto filme não é metalinguístico, de jeito nenhum. As poucas vezes que ele tenta fazer isso, ele força tanto que fica ridículo. Então, a gente tem uma cena da Mindy na faculdade. Inclusive, esses caras não estudam, né? Incrível, agora que eu parei pra pensar que ninguém estuda nessa faculdade. A gente tem uma cena da Mindy na faculdade conversando com um grupo de amigos, e é exatamente a mesma cena do quinto filme. Mais uma vez, ele se repetindo nesse filme, repetindo uma coisa que foi feita anteriormente. Só que agora fica ainda mais ridículo, porque não é uma coisa que foi feita nos anos 90, é uma coisa que foi feita um ano antes, por eles mesmos. Até a atuação da Jasmine é exatamente a mesma atuação. É ridículo, é forçado, é ruim. Mais forçado que isso, é uma cena que tem quase perto do final do filme, onde a Kirby, do absoluto nada, senta do lado da Mandy e começam a falar de filmes de terror. Ai, você prefere o quê? Ai, você prefere Sexta-feira 13 parte 4 ou Sexta-feira 13 parte 6? Ai, você prefere não sei o que ou não sei o que lá? Ai, gente, pelo amor de Deus, ninguém fala assim, porra. Forçado, é ridículo, é terrível. A metalinguagem não existe nesse filme. Eles não sabiam o que fazer com a metalinguagem desse filme. Eu entendo, porque assim, do quinto filme pro sexto, não tem tanta coisa pra você falar de diferente. Quinto filme, ele falou sobre as Rickles, ok, beleza, perfeito. Ele fez uma metalinguagem boa, tem algumas cenas muito boas ali. A própria cena da Mindy falando no quinto filme o que seriam as Rickles. A cena que eu falei que eles repetem no sexto filme e fica horroroso. Tem também a cena ainda com a Mindy, repetindo uma cena do Randy do primeiro filme. Você pode perceber aqui que os diretores desse filme adoram repetir as coisas, né? No quinto filme repetiram coisa pra caralho, aqui no sexto filme repetiram ainda mais. Eu tô um pouco aliviado de que eles não vão estar envolvidos no sétimo filme, os diretores, porque o que eles iam fazer? Eles iam repetir Pânico 3? Então a gente ia acompanhar a Sam, a Tara, a Mindy e o Chad num estúdio de gravação de facada 10, sei lá, alguma coisa assim. Daí o assassino da vez seria a diretora do filme Facada. Ah, vai pra pô. Aproveitando que eu falei da Kirby. Kirby, minha querida Kirby.
tá perdida nesse filme, assim como todos os outros personagens. Eu acho que eles não sabiam o que fazer nem com ela e nem com ninguém, sendo bem sincero. Eles focaram tanto no desenvolvimento da Sam que eles deixaram de lado todos os outros personagens, inclusive a Kirby, que era pra ter um ótimo retorno, um grande retorno, e ela volta de absolutamente qualquer jeito. O personagem agora é uma agente do FBI. Pelo que ela mesma disse, ela tem interesses especiais em ataques de Ghostface. O que isso quer dizer? Porque, vamos lá, depois do quarto filme, a gente tem uma espera de 11 anos até o quinto filme. Ou seja, nesse 11 anos, nenhum ataque de Ghostface aconteceu. E no quinto filme, onde acontece de fato ataques de Ghostface, ela não tá lá. Então, assim, você tem interesse em ataques de Ghostface, mas nada aconteceu por 11 anos. E quando finalmente acontece, você não aparece. Você demora mais um ano pra aparecer. Um ano, 2 anos, sei lá. Então, assim, 11 anos, 12 anos, você ficou fazendo o quê? Vou contar que não tem nada a ver essa personagem estar no FBI, gente, pelo amor de Deus. O quê? Da onde tiraram isso, cara? Da onde tiraram isso? Mas a personagem tá completamente perdida. Ela é mal escrita. E Deus me perdoe. Eu amo a Hayden Panettiere. Mas a atuação dela não tá nada legal também nesse filme. Eu acho que ela tava voltando a atuar depois de alguns anos. Sei que ela teve coisas na vida pessoal dela que foram uma barra. Então, eu acho que, se eu não tô enganado, o sexto filme foi a volta dela à atuação depois de anos e anos sem trabalhar em nada. Então, assim, completamente justificável. Vou passar meu pano aqui pra Hayden Panettiere, mas eu tenho que falar, a atuação dela não tá das melhores nesse filme. Sem contar a peruca. Aquilo que ela tá usando é uma peruca ou é o cabelo realmente dela? Eu acho que é uma peruca. Parece muito uma peruca. Se for o cabelo dela, meu Deus do céu, eu sinto muito. Novamente, muita coisa nesse filme não faz sentido. Kirby do FBI não faz sentido. Inclusive, por exemplo, o psicólogo da Samantha. Tem uma hora que o Ghostface aparece na porta dele, mata ele, pega o arquivo da Samantha e vai embora. Agora me diz pra que ele fez isso? Pra que ele queria o arquivo da Samantha? Pra nada, porque ele não usou pra nada no filme. Qual era o interesse dele em matar o psicólogo da Samantha e pegar os arquivos dela? Eu não sei se eu perdi alguma coisa. Eu só assisti esse filme 2 vezes. Eu não sei se eu perdi alguma coisa e ele realmente usou esses arquivos pra fazer algo, mas até onde eu lembro, ele não fez nada com isso. Mas uma coisa que não faz sentido nenhum é o Chad ser furado 50 mil vezes e não morrer. Não só no sexto filme, como também no quinto filme. O maluco vira uma peneira de tanta facada que ele toma e ele não morre. Por que que ele não morre? Por que que ninguém morre nesse filme? Todo mundo saiu vivo no final desse filme, cara. Nada tem consequência nesse filme. As coisas acontecem, acontecem, acontecem pra no final chegar e todo mundo tá muito feliz e contente. Porque nada tem consequência. Você vê as pessoas que morreram nesse filme, ninguém sabe quem são. São pessoas aleatórias, são figurantes, entende? Porra, o maluco vira uma peneira, o Chad vira uma peneira, fica sangrando e sangrando por horas e não morre simplesmente. A Gale, cara, a Gale tem um ataque brutal. Ela sofre um ataque brutal e não morre, cara. Mas pra Gale eu passo meu pano. Eu passo meu pano sim. E ainda digo mais: os diretores desse filme são canalhas. Eles tratam com um descaso enorme os personagens legados. A Sydney, a Gale e principalmente o Dewey. Quando eu digo que ele é tratado com descaso, não é por causa da morte dele. A morte dele, na verdade, é uma coisa que eu já sabia que tava vindo. Todo mundo falava sobre uma possível morte do Dewey e era meio que uma coisa inevitável. E acaba realmente acontecendo. A questão é o anterior à morte do Dewey. Eles tratam ele como um bêbado amargo. E esse não é o personagem. Esse simplesmente não é o personagem. Dewey é um grande bobão, mas ele é uma pessoa muito doce também. E o destino que eles dão pra esse personagem é criminoso. Vocês poderiam ter matado ele, mas vocês poderiam ter deixado, sei lá, ele viver uma vida boa, sabe? Qual é o problema do cara ter uma vida boa? As cenas da Gale com o Dewey no quinto filme são perfeitas. Mas a Gale também é um outro personagem que eles tratam com bastante descaso, porque eles não sabem o que fazer com ela. Toda a evolução que ela teve nos 4 primeiros filmes é jogada no lixo e ela volta a ser a Gale do primeiro filme, que é oportunista, que só se importa com a fama e a reportagem, isso e aquilo, e que se aproveita dos assassinatos. Essa não é mais a personagem, ela já foi assim, ela não é mais desse jeito. Agora, a Sydney, ela até que tá a mesma coisa da Sydney, mas isso é porque ela não aparece muito no quinto filme, e no sexto ela não aparece de jeito nenhum, então não tem como você ferrar com alguma coisa se você não mexer nela, entende o que eu tô falando? Ela aparece em breves momentos no quinto filme, no sexto filme ela não aparece, então
Óbvio que não ferraram com a personagem porque eles não usaram a personagem. Mas é isso, gente. Eu com certeza tinha mais coisa pra falar, mas eu falei o suficiente porque eu desgosto de Pânico 6. Novamente, longe de ser um filme ruim. É um bom filme, mas além de não ser um filme pânico, ele é um slasher meio qualquer. Estou gravando isso um dia antes de assistir Pânico 7. Eu espero que eles não ferrem com tudo nesse sétimo filme. A gente já não começou bem com todas as notícias sobre a Melissa Barreto, mas com o Kevin Williamson na direção, que a gente sabe que é o roteirista dos 3 melhores filmes da franquia, e a Neve Campbell de volta como Sidney, eu não acho que eles vão destratar os personagens, eu não acho que eles vão fazer uma coisa mal feita. Kevin Williamson é quem criou a franquia Pânico, e com certeza a Neve Campbell tá dando pitacos na produção, então eu tô um pouco confiante sobre esse filme. Espero não queimar a minha língua, mas é isso. Deixem um like se gostaram. Se você assistiu até aqui, você com certeza gostou, então deixa o like, se inscreve, que isso me ajuda pra cacete. É isso, bebês. Até a próxima. Tchau, tchau.